Senhor, toda a perfeição está em Ti, Senhor. Nós somos imperfeitos, mas temos um Deus totalmente perfeito, Senhor, que habita em nós, que habita, Senhor, em nosso coração e habita também em nosso meio. Nós queremos Te louvar, Senhor. Nós queremos Te agradecer e desde já repreender todo espírito de distração. Tudo, Senhor, que não Te louva, tudo que não Te engrandece, tudo que não Te glorifica, nós repreendemos nessa noite em nome de Jesus. Te pedimos em nome de Jesus que todo espírito maligno, toda influência do mal bata em retirada deste lugar em nome do Senhor Jesus. Através do Teu nome temos autoridade, Senhor, em pisar em toda serpente, todo escorpião. Nós estamos aqui, Senhor, nos alegrando, porque o Senhor tem feito presente em nossas vidas. E isso é suficiente em nós. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez, pela Tua manifestação e poder sobre nossas vidas, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, um dia, alguém me disse, logo quando eu estava no início da minha vida cristã, da minha caminhada, um dia uma pessoa olhou para mim e disse assim: como pode alguém ser assim, tão transformado assim? Sabe, porque a pessoa já me conhecia antes e passei alguns meses e logo, algumas pessoas já conhecem meu testemunho, e eu decidi ser radical. Eu resolvi mudar, ser transformada, de verdade. Entregar todas as minhas vontades ao Senhor, todos os meus desejos, meus sonhos, meus planos, eu decidi entregar ao Senhor. E eu quero dizer para você que isso faz toda a diferença. Se você está iniciando a sua caminhada cristã, se você é aqueles que oscilam, se você é aqueles que ainda contém dúvida dentro do seu coração, eu quero te dizer uma coisa, que o Evangelho é algo que transforma, que não depende da sua força, que não depende das suas mãos, mas depende do seu querer. Depende de algo muito importante, que foi aquilo que eu decidi para a minha vida, uma decisão na minha vida. E essa decisão, eu optei em ser radical. Decidi ser radical. Para as coisas de Deus, para as coisas que o mundo me oferece, eu resolvi ser radical. E uma pessoa, posso dizer, mas foi meu primo, ele chegou e disse assim para mim, disse assim, mas não precisa largar tudo. Deus conhece a nossa estrutura. Olha, nunca conheceu a Jesus e já sabe daquilo que Deus é e não é. Deus conhece o nosso coração, né? Então você não precisa mudar assim. Vai aos poucos. Eu falei assim, olhei para ele e falei assim, ó, eu irei ser radical. Já passei tanto tempo no mundo, já vivi tantas experiências, já decidi demais viver um tempo no mundo. Hoje, eu quero viver para Deus. Hoje, eu quero nascer de novo, verdadeiramente. Eu quero glorificar a vida daquele que pagou o preço pela minha vida. E eu gosto muito de citar assim, que o Espírito Santo, ele tem um atributo que me chama muito a atenção e que, de verdade, eu não encontrei em ninguém. De verdade, da intensidade que ele é. Ele é amigo. Ele é, de verdade, o Consolador. Quando eu não tive resposta para muitas coisas na minha vida, ele foi a minha resposta. Numa segunda, ou foi terça, não lembro, de plantão,
Ele foi a resposta. Ele foi a minha resposta, verdadeiramente. Ainda de um coração tão dividido, um coração ainda tão duvidoso do meu futuro, das coisas que eu poderia ter, das coisas que ainda ia acontecer na minha vida, Ele foi a resposta. Ele só disse assim: eu só preciso do seu coração. Eu só preciso da sua decisão. E de verdade, dessa vez por completo. Dessa vez na totalidade. E foi assim que eu fiz. Eu firmei uma aliança de verdade com o Senhor. Cuidado quando você abrir a sua boca para firmar uma aliança com Cristo. Cuidado para que algumas pessoas não tenham você como um exemplo de cristão e que na sua caminhada, no início, no meio da sua caminhada, você envergonhou o nome do Senhor. Sabemos sim que nós somos falhos, mas podemos nos recorrer ao Senhor, podemos nos achegar ao Senhor e fazer tudo diferente. Deus, Ele sabe que não somos perfeitos, mas se nós aproveitarmos a perfeição que está nele, nós ficamos parecidos com Ele. Nós ficamos parecidos, mais achegados. Por que muitas pessoas olham para a gente e falam assim: tem algo diferente em você? Eu ouvi muito isso. E eu fiquei tentando me lembrar da antiga pessoa, antes de Cristo. E eu tive muitas dificuldades, porque já não consigo mais ver. Porque a essência de Cristo está sobre a minha vida. Eu não consigo mais enxergar como eu era, as coisas que eu fazia, sabe? Não consigo mais lembrar. Eu só lembro que teve uma mão resgatadora que me tirou do meio de um calabouço, no meio de tantas cobras, tantas pessoas, tanta gente que me apresentou um mundo tão perfeito. Um mundo que, para você ser valorizado, você tinha que ter. Só que eu conheci um Deus que diz que nós temos que ser. E eu resolvi ser a filha amada do Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu resolvi guardar os mandamentos do Senhor. E hoje nós lemos aqui uma palavra tão tremenda que para muitos essa palavra é muito conhecida. E eu podia estar iniciando desde o início, mas o ponto de partida para essa mensagem é esse versículo que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem guardado as instruções que a palavra do Senhor já nos dá todos os dias? Você tem buscado a orientação na palavra? A buscar a direção que vem do Senhor? E não de pessoas, e não de colegas, e não de amizades? Essa mesma pessoa que chegou para mim e disse assim: como pode ser transformada assim tão rápida? E eu falei, decidi ser radical. Um dia eu levei essa pessoa para a igreja. Não é o meu primo, tá? Meu primo foi aquele que disse que não precisa eu mudar radicalmente. E essa pessoa foi um dia na igreja que eu fazia parte. E eu lembro muito que ela andava para lá e para cá, ela ficava muito incomodada. Ela sentava e ficava me dando desculpa, porque era o filho que estava lá, que estava lá. Pouco ela prestava atenção, mas chegou um momento que, depois que a palavra foi pregada, foi ministrada, ela ouviu que não é somente guardar os mandamentos. Ela entendeu naquela mensagem que também não somente guardar os mandamentos do Senhor, mas resolver
seguir ao Senhor. E seguir ao Senhor demanda sacrifício. Nós temos que realmente deixar de lado a nossa vontade. E muitas vezes as pessoas não permanecem. Poxa, eu conheço o amor de Deus. Eu sei que o Senhor me ama. Eu já vi muitas pregações. Jesus te ama. Jesus tem um propósito. Mas quando se trata de negar-se a si mesmo, as coisas mudam de figura. E aí que vem realmente o amar a Deus. De verdade. Guardar os mandamentos do Senhor não é somente saber que o Senhor ama, saber todas as instruções do Senhor, saber tudo o que está escrito, que você pode ou que não pode fazer, mas você resolver, decidir, largar de mão a sua vontade para viver a vontade do Senhor. E aí que realmente vem o ponto muito principal do Evangelho. Você negar-se a si mesmo é você negar seus sonhos. É você negar a sua vontade. É você largar de mão tudo aquilo que aborrece a vontade do Senhor e você viver na prática da vontade de Deus. Não é somente eu conhecer, não, eu conheço essa palavra. É porque a palavra de Deus diz que é guardar os mandamentos, sim. E esse guardar é de que jeito? É você realmente guardar os mandamentos do Senhor, negar a si mesmo, seguir Jesus. Seguir a Jesus. Então, nós precisamos decidir. Diga assim, tudo que o Senhor espera de mim. Diga mais forte, diga assim, tudo que o Senhor espera de mim é a minha decisão. Porque alguns conseguem mudar, porque alguns conseguem ser transformados, outros não, somente por essa palavra, decisão. Todas as vezes que o Senhor, eu não digo que o Senhor cobra, mas eu digo que o Senhor, Ele já nos dá um direcionamento. O Senhor não é aquele que está todo dia assim, ó, faça isso, faça aquilo. Ele não ficava assim. A instrução do Senhor é uma instrução que é para os sóbrios. É para aquele que realmente entende. É para os entendedores mesmo. Toda a instrução do Senhor, o Senhor ensina, mas o Senhor sabe que depois daquela instrução só basta uma coisa, decisão. Eu escolho, está na minha mão, está na sua mão. Se você escolhe realmente fazer a vontade do Senhor ou não. Então, conhecer o amor de Deus, muitas vezes, para muitas pessoas, não é o suficiente. Você tem que conhecer o amor de Deus, obedecer os mandamentos, e se você quiser seguir a Jesus, você tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Negar a sua vontade, negar muitas vezes os seus caprichos, mudar muitas vezes o seu sonho. E aí que realmente muitas pessoas saem, muitas vezes desistem, muitas pessoas abandonam aquilo que ela um dia decidiu, que foi caminhar com Cristo. E o tema dessa noite é: decida viver a vontade de Deus e viverá a manifestação do seu poder. Vamos dizer novamente comigo? Diga assim: decida viver a vontade de Deus e viverá a manifestação do seu poder. Amém? Nós lemos esse versículo. Nós lemos que o Senhor diz aqui, nesse evangelho: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, de meu Pai. E eu o amarei
e me manifestarei a ele. Essa manifestação é de quê? Essa manifestação, como é que acontece a manifestação? O Senhor sabe que por nós mesmos nós não conseguimos mudar. O Senhor sabe que por nós mesmos não conseguimos ser transformados. E é aí que vem a manifestação do poder dele em nós. Amém? E sabe que tem muitas pessoas que diz isso, que ama Jesus, mas que não consegue abandonar as suas práticas. E às vezes falta até palavras. Quando a pessoa diz assim, ó, eu amo a Cristo, mas eu não consigo parar de mentir. Eu amo a Jesus, mas eu não consigo deixar de trair minha esposa ou meu esposo. Eu amo a Jesus, mas eu não consigo parar de ser orgulhoso. Teve alguém que me procurou antes do monte e disse assim, pastora, ore por mim. Por qual motivo? Porque eu não consigo parar de ser orgulhoso. Aí eu falei assim, me perdoe, eu posso até orar, mas a decisão de mudar é sua. Não existe uma mágica, não existe, sabe, uma oração que faça você ser transformado através somente de uma oração. Não, existe uma decisão, existe um querer. A oração, ela vai dar estímulo para a gente. Existem tipos de oração. Aí a Bíblia fala que nós, quando queremos ser curados de alguma enfermidade, a gente ora. Mas se não tiver fé, acontece? Não vai acontecer. Se você quer ser transformado do orgulho, se você quer ser transformado da mentira, das traições, da falta de humildade, de tantas coisas, você não pode somente pedir ao Senhor. Você não pode somente pedir oração. Mas você tem que decidir. E esse poder de decisão o Senhor nos entregou. Ele nos deu essa autoridade de decidir. O Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Mas Ele move o nosso coração através do nosso querer. O Senhor move o nosso coração através, não somente de uma atitude, mas de um querer antes e depois de uma mudança radical na prática. Amém? E um dia, quando a gente para assim para a gente entender quantas pessoas nos procuram, principalmente, né, liderança, os pastores, e tem pessoas que falam assim, ó, pastora, eu amo muito Jesus. Desde criança eu vou para a igreja. Há muito tempo eu tenho ouvido falar no Evangelho. Mas tem gente que se revela homossexual. Tem gente que se revela um traidor há anos de alguém que ele diz que ama. E tem gente que isso aí é uma falta de querer que Deus haja dentro de alguém, dentro dela mesma. Isso o Evangelho faz muito bem. O poder de transformação vem através de uma atitude nossa e de um querer. E tem gente que ainda dentro da igreja, ela resolve ser libertino, ela resolve ser um ladrão da casa do Senhor, ela resolve ser um murmurador, um crítico, tantas coisas. E às vezes a gente não entende porque fulano não foi transformado. Porque fulano não muda. Porque fulano não está ali no altar, às vezes, para dar um testemunho. Porque ela não se permite. Ela não quer ser transformada. Ela resolveu viver a sua própria vontade. A palavra do Senhor diz que nós temos, para a gente amar o Senhor, nós temos que o quê?
guardar os mandamentos. A manifestação do Senhor vem através do nosso amar ao Senhor, do nosso obedecer ao Senhor. E às vezes as pessoas dizem, mas fulano, eu vejo tanto como Deus, ele usa fulano. Como Deus faz isso, é porque fulano é perfeito? Não. É porque fulano resolveu fazer aquilo que você não fez. Decidir ser transformado. Decidir entregar tudo no altar do Senhor. O seu coração duro, a sua falta de perdão, a sua falta de querer, a sua falta de compromisso. Que para mim é uma das coisas que mais o inimigo tem usado nesse tempo. As pessoas não estão nem aí para as coisas de Deus mais. As pessoas não têm mais compromisso com as coisas de Deus. As pessoas têm um compromisso, têm um horário a cumprir dentro da casa do Senhor. As pessoas chegam atrasadas, não estão nem aí. As pessoas faltam culto, não tem mais essa preocupação em comunicar, em chegar e dizer assim, olha, infelizmente hoje aconteceu um imprevisto, eu não vou poder estar na igreja, eu não vou poder cultuar hoje na casa do Senhor. Ah, pastora, mas é satisfação? Não, não é satisfação, isso é compromisso e é zelo com as coisas do Senhor. Porque no seu trabalho você não falta. Amém? No seu trabalho, quando você fica com dor de barriga, quando você fica com dor de cabeça, quando você fica com alguma coisa, você sabe ligar para o seu chefe. E além, ainda você não sabe nem se ele vai te dispensar. Porque vai assim com dor de barriga mesmo. Você tem que ir. Você tem que ir. Mas hoje não tem mais esse amor. E isso eu digo que é amor. Quando você está ali, muitas vezes, se você acha que é fácil, alguém está aqui pregando, muitas vezes prega daquele jeito mesmo. É com virose, é com dor de cabeça, é com tudo. Mas tem que estar aqui. Porque a gente acredita que a obra transformadora está no altar. É a unção que Deus derrama sobre nós que faz toda a diferença. E eu digo para você que não tem compromisso com as coisas do Senhor, vocês que não têm compromisso com a obra do Senhor, querido, não pense que vai ficar feio para a gente, para a sua liderança. Mas naquele grande dia, o Senhor vai olhar nos seus olhos e vai ter um particular com você. Então, se você ainda está em tempo de ouvir essa pregação, então mude os seus hábitos. E tem gente que não se incomoda, senta na cadeira, não estão nem aí, não está nem aí. Como foi limpada a igreja, sabe? Quantas pessoas limparam, se teve trabalho. Poxa, eu estava o dia todo em casa e não podia vir limpar a casa do Senhor. Não podia ajudar na casa do Senhor. E aí a falta de compromisso tem aumentado mesmo. A falta de compromisso, a falta de devoção. Eu sei que antes da ministração da palavra, eu sei que quando termina os dízimos e oferta, eu sei que as crianças ficam agitadas para subir. Mas hoje me incomodou. Sabe, o nível de barulho aqui, hoje na igreja, me incomodou. E olha que eu não tenho um incômodo, mas hoje eu fiquei incomodada. Porque, gente, tudo que nós fazemos na casa do Senhor é espiritual. Não pense que é fácil a gente chegar aqui. Não pense que é fácil a gente ter uma liturgia no culto. Não pense que é fácil. Até a agitação das crianças é algo espiritual. E se a gente não se atentar para isso, a gente vai achar que tudo é normal. E a criança cresce achando que aqui é um parque de diversão. Mas desde pequeno a gente tem que colocar isso, incutir isso nas crianças. Temos que entender que a casa do Senhor é a casa de oração, é a casa que nós devemos prestar reverência. E você acha ali, ó, a criança ali, ó, prestando atenção no culto, olhando. Você acha que ele entende? Está entendendo tudo. Está entendendo tudo. E nós temos que aplicar isso nas nossas crianças. Temos que fazer com que eles entendam que a casa do Senhor é uma casa de oração. E que você não pode falar alto, você não pode correr, não pode gritar.
A gente pode viver, sim, em comunhão, mas a gente tem que ter reverência. Amém? Quem está aqui é o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu quero falar algo a vocês, a mim também. O amor não é um sentimento, não é um arrepio, não é um sentir algo, um efeito. O amor é muito mais do que isso. Nós temos que aprender a saber que não é pelo sentimento que a gente ama a Deus. É pela nossa devoção a Ele. Pelo nosso coração obediente e pelas nossas práticas. E pela mudança de comportamento. A mudança de comportamento faz toda a diferença. Então, nós precisamos ser radicais na casa do Senhor. Nós precisamos ser radicais no nosso comportamento. Nós precisamos ser radicais quando alguém diz para você: para que tá na igreja todo dia? Bora comer uma pizza hoje, menino. Bora se divertir. Bora para um clube. Bora para uma praia. Beleza, você pode fazer isso. Mas aí, quando chegar na outra semana, ela vai usar a mesma tática. Porque o inimigo já conseguiu fazer com que você, que não tem compromisso com a obra, você vai... Ela aperta o gatilho e você cai. E aí, quando vê o amor se esfriando. Quando vê a falta de compromisso se desviando. Quando perceber, você já não está mais aqui. Quando perceber, querido, tchau. Fulano já está em outra vibe. Fulano já está partindo para outro lugar. Então, cuidado, queridos. Cuidado. Esse tempo é um tempo de andar vigilante. Com os da nossa casa, com da nossa parentela, com pessoas do nosso trabalho. O tempo todo vigiando. A vida de crente não é fácil, não. Temos que andar vigiando mesmo. Vigilantes o tempo todo. E nós sabemos que quando Jesus, ele escolheu, quando Deus, ele escolhe a gente, quando Deus, ele me escolheu, te escolheu, pelo menos eu resolvi realmente fazer tudo diferente daquilo que eu fazia antes. Eu resolvi pegar aquelas malas, daquelas coisas antigas que eu fazia, entregar no altar do Senhor, entregar aos pés do Senhor, para viver realmente uma nova vida. Amém? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não pense que seu amor ao Senhor vai ser demonstrado porque você está passando uma tempestade, porque você está passando no deserto. Deus está vendo meu coração. Deus está vendo que eu não posso estar lá todos os dias. Deus sabe que a minha vida sempre foi assim. Sempre foi uma luta. É a pessoa que mais luta na vida. É tudo de tragédia que acontece nessa pessoa. Eu não sei porquê. A minha vida não é fácil. Eu também não sei. Sei que ser crente não é fácil. Mas é decisão. É você decidir e você apelar para Cristo. Você apelar para obedecer, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. E se você sacrifica com sua vida, com as coisas que realmente vai fazer você se cansar. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus escolhe você para algo, quando Deus te chama a você para fazer parte de um ofício ministerial, para algo que Ele confia, às vezes Ele coloca essa visão na vida de um pastor, na vida de alguém, de uma liderança. Poxa, acho que, sabe, dá uma oportunidade para você exercer algo, e aí você está ali, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, depois você percebe que você está fazendo demais. Você percebe que, poxa, eu não tenho mais minha vida como eu era. Sabe? Poxa, antes eu fazia isso, eu tinha tempo assim, tinha tempo para ir ver minhas amigas, ver meus amigos, ir em uma praia. Hoje não. Hoje eu tenho compromisso o tempo todo e tenho que estar na igreja. Cuidado com isso.
Cuidado, porque foi o próprio Deus que confiou você. Então, se você não pode fazer, diga para a pessoa: olha, eu queria muito, muito, muito fazer isso, mas nesse momento eu estou muito sobrecarregada, tarefada. É muito melhor do que você sair arrastando e você começar a transformar a sua vida em um céu de bronze. Porque é tanta murmuração, é tanta coisa que você fala, que você começa a achar ruim, que você não consegue nem ter uma comunhão com Deus mais. Porque você acha que está cansado, que eu preciso disso, eu preciso ter um momento, eu preciso fazer as minhas coisas, cuidar das minhas coisas. E as coisas do Senhor? E as coisas que o Senhor te confiou? Porque nós entendemos que o Senhor, quando você diz assim: eu quero aceitar Cristo, primeiro foi o Senhor que te escolheu. Saiba disso. Não foi você que escolheu a Jesus primeiro. Foi Cristo que te escolheu. E é por isso que o Espírito Santo convence os nossos corações a estar com Ele. E é uma oportunidade. É uma oportunidade que o Senhor te dá de servir a Ele. De servir a igreja. Através das suas mãos. Através dos seus braços fortes. Então, se alegre quando você for escolhido para fazer algo na casa do Senhor. Amém? Diga assim: não é a minha vontade. Não são os meus desejos. Não são as minhas paixões. Eu decidi viver uma vida com Cristo. Amém? A palavra do Senhor diz: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Prossiga. E a palavra do Senhor diz também que aquele que tocar no arado e olhar para trás não é digno. Não é digno. Imagine nós não ser dignos de fazer algo para o Senhor. A palavra completa: não é digno de me seguir. A palavra do Senhor diz que aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E aí tem outra palavra que diz: aquele que tocar no arado e olhar para trás não é digno de me seguir. Então, para que você quer ir atrás de Jesus? Você quer ir atrás de Jesus porque Jesus tem o pão? Porque Jesus tem favor? Porque Jesus faz milagre? Porque Jesus te cura? Porque Jesus pode te dar uma vida de prosperidade? Porque Jesus pode deixar a sua casa em ordem? Ou porque você ama Ele? Ou porque não faz sentido eu seguir a Cristo e estar com a minha vontade no centro? Não existe um seguir a Cristo e seguir do meu jeito, e seguir da minha forma, e seguir da minha vontade. Siga Cristo e deixe as suas vontades de lado. Siga a Cristo e deixe a sua vaidade de lado, os seus sonhos de lado, os seus caprichos de lado. Porque você tem que seguir a Cristo. É a vontade dele que é soberana na sua vida. E deixa eu te falar mais algo, alguma coisa que é tão importante. Nos mínimos detalhes, Deus, Ele não impede que a gente sonhe. O Senhor, Ele não impede que a gente construa algo para nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, para até você não se decepcionar lá na frente, coloque tudo diante do Senhor. Coloque tudo, dos mínimos detalhes, coloque diante do Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Que eu creio, em nome de Jesus, que sua vida vai ser totalmente diferente do que era. Você não vai ficar batendo cabeça, você não vai ficar se decepcionando, porque, poxa, eu sonhei tanto em fazer isso, mas você não colocou diante do Senhor. Você não pediu a bênção do céu. Você não pediu a bênção do Senhor. Amém? E é tão bom quando a gente se conecta com o céu, quando a gente se conecta com o Espírito Santo,
Quando Deus realmente faz a vontade dele em nossas vidas. Então, não tem diabo, não tem ninguém que vai impedir que o Senhor faça uma manifestação de poder em nós. Não esqueça que aquele que ama e guarda os mandamentos do Senhor, Deus, ele se manifesta. Amém? Então, uma vida com Deus não depende de você sentir ou não a presença de Deus. Deixa eu só falar isso para você mais uma vez. Não tem isso. Quando você diz assim, mas eu não estou sentindo a presença de Deus, eu não estou sentindo. Isso não depende, queridos, de você, sabe, fazer essa vontade. Você tem um compromisso. O que faz a diferença é o compromisso. Sabe por quê? Se o apóstolo não estiver aqui, se o apóstolo não estivesse aqui, a presença dele, eu não ia sentir a presença dele. Eu não ia sentir o cheiro dele. Eu não ia sentir que ele está aqui. É a mesma coisa. Às vezes você chega na casa do Senhor e, poxa, eu queria tanto sentir a presença de Deus. Mas não confunda as coisas. Mesmo se você não sentir a presença, você tem um compromisso com Ele. Você tem um compromisso com Ele. Ah, então quer dizer porque eu não sinto a presença. Alguma coisa tem. E eu vou buscar. Mas isso não vai me impedir de saber que eu tenho um compromisso com Ele. Eu tenho um compromisso. Deus está aqui. Ele se manifesta nesse lugar. Ele manifesta sobre nossas vidas. E nós temos que entender que não é somente um sentir. Não é sobre sentir. É sobre ter um compromisso. Amém? Glória a Deus. Eu estava lembrando hoje, quando estava lendo essa passagem, a palavra do Senhor diz que a voz do Senhor é como de muitas águas. Em janeiro, nós estivemos naquela cataratas, conheci aquele Foz do Iguaçu. Gente, é um barulho tão grande. Eu nunca fui assim de interior, eu nunca gostei assim de ter curiosidade de ir em cachoeira, que eu tinha um certo receio assim. Mas eu fui conhecer esse lugar, Foz do Iguaçu. Gente, aquelas águas descendo sobre aquele lugar, aquelas cataratas ali, gente, é algo tão lindo, mas você não consegue se comunicar com as pessoas, tem que falar alto. Você só consegue tirar foto e filmar, mas você não consegue falar, sabe por quê? Porque quando se aproxima daquela voz, você não consegue mais ouvir barulho algum. E é isso que o Senhor quer de nós. Glória a Deus. Quanto mais a gente se aproxima da voz do Senhor, a gente não consegue ouvir barulho algum. A gente não consegue ouvir outras vozes. Somente a voz do Senhor. Somente a voz do Espírito Santo. E ele ministrou muito. Eu ia mandar até para a Jéssica para mostrar. Porque se você olhar esse vídeo, você vai ver um barulho tão grande. Mas você não vai ouvir pessoas conversando. Se for conversar, é gritando. Não sei o quê, falando alto, porque na proximidade ali você não consegue distinguir outras vozes, a não ser aquela voz daquelas águas ali. A voz do Senhor é como de muitas águas. Quanto mais você se aproxima, talvez você hoje tenha ouvido muitas vozes. Talvez esse tempo você tenha ouvido muitas vozes. Mas se você se aproximar mais do Senhor, você só vai conseguir ouvir a voz do Senhor. E todas as outras vozes não vai fazer mais sentido na sua vida. Então decida se aproximar mais do Senhor. Decida querer se aproximar mais do Senhor. E às vezes você fala assim, mas eu não estou sentindo a presença. Sabe por quê? É porque outras pessoas, outras presenças têm te enchido, tem te colocado numa posição assim de você ter dado atenção. A gente olha no nosso Instagram, a gente vê hoje muitas coisas, muitas propagandas, pessoas ensinando a emagrecer, pessoas ensinando a destapar buraco, a desentupir pia, é tanta coisa. Eu já estou fera nessas coisas de dona de casa, de você limpar algumas coisas que você antes ficava ralando ali para... Algumas coisas acontecem, outras não. Mas aí tem escrito o quê? Saiba mais. Então é muito, um mundo de conhecimento ali, que você pode consultar, fazer acontecer.
E ali tem muitas informações, muitas coisas. Só que quando os discípulos do Senhor dizem assim: Senhor, nós não sabemos orar. O Senhor, faz o seguinte: entra no seu quarto e ora assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a tua vontade, Senhor. É a tua vontade. Então, quando você achar que você não sabe falar com Deus, que você não sabe orar, se desligue de tudo e somente ouça a voz de muitas águas. Somente ouça a voz do Senhor. Somente aprenda com o que Jesus deixou. Ore assim, meu filho, tranque a sua porta e ore assim. Ele deixou o modelo. Ele deixou o modelo. Então, ore assim. Peça ao Senhor que cumpra a vontade dele na sua vida. Que faça a vontade dele na sua vida. Amém? E saiba que na sua vida, diga assim: eu não mando. É Deus que manda na minha vida. É Deus que é autoridade na minha vida. Mas eu preciso decidir. E Deus está esperando uma decisão minha. Talvez hoje você precisa ser radical em alguma decisão que o Senhor talvez ministrou o seu coração nessa noite. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite que o Senhor vai requerer de algumas pessoas uma decisão. E decisão é posicionamento, e você vai deixar de ter amizade de algumas pessoas. Não é fácil. Talvez você, para decidir algo que o Senhor vai requerer de você, você vai ter que se afastar de algumas pessoas. Não tenha medo. Não tenha medo, porque aquele que diz que pode transformar a sua vida, que pode mudar, que pode te tirar daquele lugar e levar para um lugar de proteção, ele garante a sua entrada, a sua saída. Deus, ele garante, porque o nosso coração, quando obedece a ele, ele faz tudo novo. Ele pode fazer todas as coisas. Coloca a sua mão no coração. Diga assim: